Aleluia! Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de nesta tarde poder estar aqui e poder postar-me diante deste aparelho para mais uma mensagem para o elevo espiritual. Dou graças a Deus pelo dia de trabalho, por ter chegado no meu lar e poder estar aqui para mais esse momento de adoração e engrandecimento ao nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus e o exalto por me proporcionar este privilégio de poder ser mais uma vez o portador de sua mensagem, aonde serei um canal onde a palavra de Deus possa chegar ao teu coração e você possa se deleitar nas promessas que ela assim a nós tem se expressado. Convido-vos a ler, a meditar comigo em uns versículos da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, antes do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Queridos, o capítulo é o capítulo de número 3. O versículo que estaremos lendo é o versículo de número 13 e os demais a seguir, que diz-nos assim: livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 13, diz-nos assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que o não serve.
Glória a Deus. Para meditação, eu quero tomar o versículo de número 18, que diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Glória a Deus. Queridos, amados, ouvintes, Malaquias, profetizando a Israel por volta do ano 397 antes de Cristo. O profeta Malaquias, o último dos profetas a profetizar na antiga aliança. E o que acontecia em Israel, o que se estava em questão, era a prosperidade dos ímpios. Em meio à grande devastação do plantio daquilo que a terra produzia, diante do caos, a ponto de se abandonar a ministração no templo, pois o povo, não colhendo o suficiente, deixaram também e negligenciaram no trazer dos dízimos, sendo necessário que os sacerdotes, que os levitas relaxassem na ministração do santuário, abandonando assim a casa de Deus para ir em busca do seu sustento e para a sua família, fazendo-se necessário que Deus mandasse o profeta Malaquias para profetizar sobre Israel, lhe fazendo promessas, mostrando para eles que Deus continuava o mesmo, que eles não deveriam negligenciar no trazer dos dízimos e das ofertas alçadas, que servia para sustento do sacerdote. Deus então manda Malaquias falar aquelas célebres palavras que nós conhecemos e tão lidas em nossas igrejas, até mesmo como uma forma de amedrontar os crentes, até mesmo sendo usado como uma forma de lavagem cerebral, incutindo na mente dos crentes, dos cristãos, o medo, o pavor, o pânico com relação a Deus. Alguns chegam até a dizer que se não trouxerem os dízimos, Deus irá tirar a sua casa, irá tirar o seu carro, Deus irá colocá-lo enfermo, doente.
são alguns dos muitos artifícios que os pastores, que os pregadores utilizam para amedrontar os crentes, forçando-os a trazer os dízimos, forçando-os até mesmo a deixar de cumprir com seus deveres, importando em primeiro lugar que leve o dízimos à igreja. Mas que na realidade, o que Deus pede a Israel é que eles confiem em Deus, é que eles acreditem em Deus, que se eles forem fiéis no trato, nos seus deveres, nos seus compromissos para com Deus, Deus lhes suprirá, Deus abundará sobre eles as suas bênçãos. Deus pede para que eles não desacreditem, para que eles não julguem que o pouco que eles têm, se eles reter para eles, eles terão para o seu sustento, mas que se eles derem no templo, lhes faltará no amanhã ou no depois do amanhã. Então Deus chama Israel para uma demonstração de fé, para uma demonstração de que se acreditam em Deus, de que ainda que a terra não produza com abastança, mas o pouco que ela vier a produzir, Deus fará com que seja abundante, Deus fará com que supra as necessidades de tal forma, de tal maneira, que não lhes faltará para o dia de amanhã. Esta é a mensagem de Deus. Deus não mandou Malaquias pregar a Israel para lhe pôr medo, para lhe obrigar a dizimar. Não. Se nós formos ler o texto, nós vamos ver que quando Deus diz: trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, Deus está mandando que eles façam a prova de Deus. Deus não está dizendo para eles fazer prova de Deus e dizimarem, não. Mas Deus está pedindo para eles, os encorajando, os incentivando, que eles fizessem prova de Deus, que se eles trouxessem aquilo que eles tinham tratado com Deus, sendo fiel naquilo que eles tinham tratado com Deus, porque os dízimos foi um tratado de Deus com Israel, onde Deus exigiu que de tudo eles dessem o dízimo, que de tudo eles trouxessem a dízima para sustento do judeu. E em meio à crise, em meio à esterilidade da terra, em não produzir o suficiente para o ano, caiu-se um medo, caiu-se um desespero quanto ao amanhã, quanto ao depois do amanhã, olhando para o que se tinha ceifado, para o que se tinha colhido, e olhando e vendo que não seria o suficiente para dar o dízimo e suprir a necessidade da sua família.
Então o medo de não se ter para amanhã levou ao desleixo, à negligência com os dízimos, obrigando então os sacerdotes, os levitas, a abandonar a casa de Deus para sair à procura de mantimento para seu sustento e sustento da sua família. Deus então diz para eles fazer prova. Se Deus não supriria, se Deus não abençoaria a terra, se Deus não faria com que o gafanhoto, o pulgão, fosse embora. Mas aqui não se trata de uma troca, aqui não se trata de barganha, aqui não se trata, irmão, de que se você não der o dízimo, Deus não te abençoará. Não, irmão, a condição para as bênçãos de Deus não são as obras, e sim a fé. O dízimo é uma questão de fé. Se você tem fé para dar, amém. Se você não tem fé para dar, amém. Mas a questão de Deus com o judeu é que foi um acordo entre Deus e o judeu, entre Deus e Israel. Era conforme se arrendaram a terra para alguém plantar, e daquilo que a terra produzir, se dar uma certa quantidade combinada, estipulada ao dono da terra, ficando a maior porção com aquele que arrendou a terra. Assim Deus amorosamente fez com Israel. Deus os abençoaria. Deus os faria com que a sua terra produzisse, mas que daquilo que ela produzisse, que eles trouxessem o dízimo, ou seja, 10% do que a terra produzisse, para sustento dos sacerdotes, dos levitas no templo. Então não se trata de uma barganha, não se trata, irmão, de uma troca, não, mas de algo que foi acordado entre Deus e o judeu. E hoje se usa deste versículo para amedrontar as pessoas, para pôr medo nas pessoas, de perder o que tem, de não conseguir o que quer, o que deseja, mas que se derem o dízimo, Deus estará obrigado a te abençoar, Deus estará obrigado a dar o que você quer. Não, irmão, isso não é verdade. Deus é Deus, tudo é dele. Deus não faz barganha com ninguém. Ele é Senhor. Ele é Senhor de tudo. Mas Israel chegou a negligenciar. Israel chegou a negligenciar de tal forma que foi tido como quem estavam roubando a Deus. Porque foi algo combinado, foi algo tratado, de que eles tinham que dar o dízimo. Deus deu-lhes a terra, Deus fez com que a terra produzisse. Nada mais justo era do que eles serem fiel na parte deles. Deus estava sendo fiel na sua parte, em abençoar a terra, em abençoar o plantio, em abençoar a semente, e fazer com que a terra produzisse para sustento deles com abundância.
Então cabia agora a eles serem fiéis no dízimo. Só que a terra estava produzindo. E eles colhiam. E por medo não era fiel no trato deles para com Deus. Então Deus manda Malaquias perguntar se o homem roubaria a Deus. Ninguém rouba a Deus. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Então Israel talvez pensava que estava roubando a Deus e que Deus não estava vendo, estava enganado. Então Deus os exorta, os repreende, perguntando: roubará o homem a Deus? Contudo, vocês me roubais nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, naquilo que vocês tratou comigo, vocês não estão sendo fiéis. É como eu disse, uma pessoa arrenda a terra para alguém, com o combinado de que daquilo que a terra produzir, aquele que arrendou lhe deu uma certa porcentagem. Se a terra produz e o arrendador não é fiel no combinado, ele está roubando o dono da terra. Assim fazia Israel. E eles então começaram a falar, começaram a olhar para as nações, para os outros povos ao seu redor, e ver que eles eram o contrário deles. Enquanto eles, os judeus, Israel, eram fiéis a Deus, guardando os seus preceitos, andando em conformidade com seus mandamentos, eles estavam passando por essa situação. O gafanhoto vinha e comia tudo, devorava, porque estava havendo uma praga de gafanhotos naqueles dias, que devorava todo o plantio, de maneira que eles colhiam, mas não colhiam o suficiente para o ano. Que até Deus promete expulsar esses gafanhotos. Então, em meio a isso, em meio a essa praga de gafanhoto, eles não colhiam como esperado. E como homens, batia o medo de não ter o sustento para amanhã. Então Deus lhe veio encorajar e lhe fazer as promessas. Mas eles olhando para as nações ao redor, que não guardam a palavra de Deus, que não são fiéis a Deus, que não observam os mandamentos de Deus, mas contudo, nas suas vidas ia tudo bem. Era como Asaf no Salmo 73. Assim também estava Israel nos dias de Malaquias. Asaf olhava e via os ímpios prosperar, via os ímpios progredir, via os ímpios enriquecerem, enquanto que ele, como crente fiel, obediente a Deus, temente, não conseguia o que os ímpios estavam conseguindo, mesmo com sua vida de pecado, mesmo com sua vida mundana, mas eles conseguiam tudo o que desejavam. Assim Israel estava também vendo naqueles que não temiam a Deus,
que eles prosperavam, eles tinham por sustento. E essas palavras, eles falavam um com o outro, de tal forma que Deus tomou essas palavras como palavras agressivas a Deus. Pois eles estavam falando contra Deus dessa forma. E ainda perguntaram para Deus o que é que eles tinham falado contra Deus. Então Malaquias traz a memória deles, o que eles estavam falando e Deus ouviu. Eles estavam comentando um com o outro que era inútil servir a Deus, que não valia a pena ser crente, não valia a pena ser fiel. Passando por tudo isso, enquanto os ímpios prosperam, têm de tudo, com a sua vida pecaminosa. Então eles acharam inútil ser crente, acharam inútil servir a Deus. Que aproveito eles tiveram em ter guardado, em ter tido cuidado com os preceitos, com em guardar os mandamentos, em obedecer os preceitos de Deus. A ponto de dizer que eles consideravam por bem-aventurado os soberbos. Chegaram a ponto de considerar bem-aventurado os soberbos, arrogantes, que na sua soberbice eles conseguiam tudo, eles tinham tudo, ao contrário do que eles estavam passando. Então eles reputaram, consideraram essas pessoas por felizes. Os que cometem impiedade, eles se edificavam, se fortaleciam nas suas riquezas, nos seus haveres. A ponto de dizer que os ímpios tentavam a Deus e ainda escapavam. Foram palavras tidas como agressivas por Deus, da parte de Israel para com Deus. Era o que eles estavam comentando, era o que eles estavam falando. Malaquias veio, orientou eles a trazerem os dízimos, orientou eles a fazer prova de Deus. Eles então, com palavras agressivas, apontando a felicidade dos ímpios, a prosperidade dos ímpios, dos que praticavam a impiedade, daqueles que tentavam a Deus, daqueles que não temiam a Deus. Eles começaram a falar, tendo eles por felizes, pessoas felizes. Oh, aleluia! Então eles falavam. Então Deus usa Malaquias para contrariar as suas palavras, para dizer não. Não. Não é assim. Há um memorial. Não é dessa maneira. Não. O que vocês estão falando, Deus está ouvindo.
Deus está atentando para o que vocês estão falando. Não é assim. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Foi isso que Malaquias falou ao ouvir suas queixas, ao ouvir as suas palavras agressivas contra Deus. Quando Malaquias apelou eles a trazer os dízimos, e eles dizerem: olha, foi inútil servir a Deus, foi inútil guardar os seus preceitos com relação aos dízimos e às ofertas, porque por mais que nós sirvamos a Deus, estamos passando por esse caos. Plantamos e nada colhemos. Plantamos e o gafanhoto vem e come tudo. E os ímpios prosperam. Eles tentam a Deus e escapam. Não. O que vocês falam, Deus está ouvindo. Há um memorial diante de Deus. Deus não se esquece do vosso trabalho. Os que temem a Deus serão de Deus. Naquele dia, que Deus fará, serão para Deus particular tesouro, os que temem a Deus. E Deus vai poupar. Então Malaquias diz, ou Deus diz na boca de Malaquias: se vocês pensam, aleluia, se vocês pensam que os ímpios, que os que praticam a impiedade, os soberbos, se vocês pensam que por mais que eles estejam prosperando, se edificando, sendo edificados, edificando, se vocês pensam que eu o compararei com aqueles que me temem, para os quais há um memorial diante de Deus, vocês estão enganados. Porque Deus não trata do justo como ímpio, e não trata do ímpio como justo. Deus não tem o pecador por inocente, nem tem o inocente por culpado. Mas Deus é o que faz a diferença. Então Malaquias conclama e diz: então verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vocês verão a diferença. Não pense que por mais que eles prosperem, não pense que por mais que eles se enriqueçam, não pense que por mais que eles se edifiquem,
Não pense vocês que eles escaparão. Não pense vocês que por isso, pela prosperidade materiais deles aqui, pelos seus esforços, eles escaparão do meu juízo. Não! Prosperidade, abundância, riqueza, não é sinal da presença de Deus, da aprovação de Deus, mas é um esforço do homem. São os esforços do homem. Vocês verão que eu farei a diferença. Vocês verão que naquilo que vocês estão pensando que são tudo igual, não são não. Eu farei a diferença. Eu diferenciarei. É isso, irmãos, que Deus faz. Para o salmista Asaf, era tudo igual. Os que temiam a Deus, os que guardavam a palavra de Deus, e os ímpios, que falava contra Deus, contra os céus, mas que prosperava, tinha de tudo, conseguia tudo o que queria. Israel também aqui pensou da mesma forma e falou, demonstrando que eles eram mais felizes, embora não temendo a Deus, não servindo a Deus, mas ele se edificava, eles progrediam, prosperava. Então eles eram felizes, muito felizes, bem-aventurados, muito felizes. Israel considerou os ímpios pela sua prosperidade, igualando o justo, que nem sempre tem aquilo que anseia, que deseja, com o ímpio, que tem tudo, que consegue tudo, pelos seus esforços, o que eles querem. E Deus diz: não! Não é assim. Por mais que eles prosperem, por mais que eles enriqueçam, por mais que eles consigam o que querem, o que desejam, não são igual ao justo, porque a diferença não está no que se possui. A diferença do justo e do ímpio não está no dinheiro, não está na riqueza, não está em nada exterior. A diferença entre o justo e o ímpio está no coração, está na alma, está naquilo que Deus vê no interior da alma, no interior do coração. As 10 virgens eram 10 virgens, pareciam iguais, tinham tudo em comum, pareciam servirem a Deus, mas era só uma roupagem. Mas Deus que vê o coração, Deus que faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, olhando para o interior, olhando para o que está no coração, olhando para o que está na alma, que muitas das vezes não se exterioriza. E no caso das virgens loucas, no caso das 5 virgens loucas,
O que estava no coração delas não se exteriorizou. O que estava no coração dela não veio para fora através das suas atitudes, através das suas obras, mas elas conservaram um parecer, uma aparência de justos, de alguém que servia a Deus, e assim foram enganando. Eram 10 virgens. Eram 10 virgens. Puras, aparentemente. 10 moças. Mas Deus, que faz a diferença entre um e outro, não pelo que possuímos, não pelo que adquirimos, não pelo que apresentemos a Ele. Não. Há muitos crentes que apresentam muitas coisas na igreja, ao pastor, para Deus. Há crentes dizimistas. Há famílias grandes que se dizima valores extraordinários na igreja. Mas Deus, Ele não olha, Ele não mede a santidade pelo que você tem, pelo que você possui, pelo que você faz na igreja. Porque Deus não mede a vida de um crente na igreja pelo que o crente faz na igreja para Deus, mas sim pelo que ele está sendo para Deus. Vou repetir: Deus mede a vida de um crente não pelo que o crente faz na igreja para Deus, mas sim pelo que ele está sendo para Deus na igreja. As 5 virgens, loucas, pareciam justas, pareciam pessoas que serviam a Deus. Mas quando Deus olhou para o coração, quando o noivo veio e olhou para o coração, ele viu que não era nada daquilo que se exteriorizava para o mundo exterior, mas que o coração estava cheio do mundanismo, cheio da vaidade, cheio do pecado. Porque, irmãos, vamos concordar, uma mulher ímpia, um homem ímpio, ele pode até parecer um crente, uma crente. Nós vemos muito pela rua que até nos engana. Aquelas moças com aquele vestidão nos pés, aquelas moças bem compostas, sem mostrar a cavidade dos seios, cabelão lá na cintura, não usam brinco, não usam pintura, que a gente pensa até que é crente. Eu já me enganei muitas vezes com isso. Quando pensa que não, a pessoa diz que não é crente. São ímpios com obra de justos. Ímpios com obra de justos.
Agora, irmão, o que não é aceitável, o que não é admissível, o que não é normal, não é natural, uma crente, um crente que se diz salvo, que se diz que creu em Jesus Cristo, que se diz que teve um encontro com Jesus Cristo, que se diz que Jesus o libertou, que se diz que Jesus o batizou, que diz que tem Jesus na vida, que Jesus anda com ele e com ela, que ele e ela anda com Jesus, que fala até em línguas estranhas, que entrega até profecia na igreja, são até pastores, são até obreiros, andar como ímpio, vestir-se como ímpio, não, irmão, aí não é aceitável. Sabe por quê? Porque há uma diferença entre o ímpio se vestir como justo, do justo se vestir como ímpio. Há uma diferença. O ímpio até que ele pode parecer com o justo, pelos seus trajes, pelas suas roupas, pelas suas atitudes. Mas o justo não pode parecer com o ímpio, na sua forma de vestir, de andar, de proceder. Porque esse justo, ele tem o Espírito Santo de Deus, ao contrário do ímpio que não tem. O Espírito Santo de Deus jamais deixaria um justo parecer com o ímpio, pela sua maneira de ser, de vestir, de andar, de falar. Não! O ímpio pode até ter obra de justos, mas um justo, ele não pode ter obras de ímpio, porque ele tem o Espírito Santo de Deus, que não pratica obras ímpias, obras pecaminosas do ímpio. As virgens, elas pareciam com justos. Quem via dizia que eram todas justas. Eram 10 virgens justas, por aquilo que as pessoas via, porque aquelas 5 virgens loucas tinham em si obras de justos nas suas vidas, a decência no vestir, santidade no vestir. Mas quando o noivo apareceu, quando a luz raiou, o que estava em treva foi revelado, e se viu no interior do coração daquelas 5 virgens loucas, que elas eram ímpias, que elas não serviam a Jesus, que elas estavam cheias do mundo, cheias da vaidade, cheias de pecado. E elas foram deixadas de fora. Porque Deus mede a vida de um crente na igreja, não pelo que o crente faz na igreja para Deus, mas pelo que o crente está sendo para Deus na igreja. Você está sendo justo ou ímpio? Você está sendo justo com obra de justo, ou está sendo um ímpio com obras de justo? Você serve a Deus ou não serve? Deus revelará. Saiba disso.
E outra vez verei a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. Sempre houve uma diferença, irmão. Se a Bíblia diz e outra vez verei, é porque houve uma primeira vez em que o justo é diferente do ímpio. O ímpio pode até ter obra de justo, pode até parecer com o justo, aos olhos físicos, aos olhos humanos. Mas o justo, ele não pode ter obra de ímpio. Não pode ter as mesmas obras de um ímpio. Não pode. E outra vez verei. Se a Bíblia diz outra vez, porque houve uma primeira vez em que o justo era diferente, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de ouvir, na sua maneira de ir, na sua maneira de vir. O justo sempre foi diferente. Quem serve a Deus sempre foi diferente do não crente, irmão. Não pode haver igualdade, a não ser por parte do ímpio para com o justo, mas nunca do justo para com o ímpio. Sempre houve uma diferença. Malaquias chama a atenção de Israel para isso. Outra vez vocês verão a diferença, querendo dizer, vocês viram pela primeira vez como que é servir a Deus. Vocês viram quando eu vos chamei do Egito, quando eu vos tirei do mundo, mesmo vindo o mundo, mesmo vindo o Egito com vocês, porque vocês permitiu e isso vos serviu para laço, vos enlaçou, vos entrelaçou e muitos caíram por isso, porque permitiram que ao sair vocês do Egito, ao saírem vocês do mundo, vocês permitiram com que coisas mundanas, com que coisas do Egito viessem com vocês. É o que está acontecendo hoje na igreja, nos batismos. Se prega uma coisa para os batizando, mas só até o dia do batismo. Quando chega o dia do batismo, eles tiram aquilo que é mundano, que é do Egito, para se batizarem. Mas eles apenas tiram aos olhos humanos, mas no coração está lá. Quando eles se batizam, no dia seguinte ao batismo, estão do mesmo jeito, sem nenhuma mudança de vida. Nunca deixaram o mundo, nunca deixaram o Egito. Permitiram, pastores estão permitindo que o Egito venha com essas pessoas para dentro da igreja. Pastores estão permitindo que o mundanismo venha com essas pessoas para dentro da igreja. Se prega, se evangeliza para tirar as pessoas do mundo. Só que elas saem do mundo, mas com elas vêm as bugigangas mundanas para dentro da igreja, e isso tem fermentado a igreja de tal maneira que hoje os pastores perderam a rédea, perderam o controle, perderam a moral para doutrinar, para disciplinar, de tal maneira que estamos aí correndo como uma locomotiva desenfreada. Permitiram que o Egito viessem com ele para tropeço. E hoje não é diferente na igreja.
Mas sempre houve uma diferença. Vocês viram o que eu exigi no pé do monte, quando vos tirei do Egito. Eu não vos levei diretamente para a terra prometida que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, mas eu vos trouxe para o pé do meu monte, para que ali vocês conhecessem as minhas leis, para que eu desse a vocês as minhas leis, para que eu desse a vocês os meus mandamentos, para que vocês conhecessem os meus mandamentos, porque até então eram ignorantes, não conheciam a Deus, não conheciam a vontade de Deus, não conheciam os mandamentos de Deus, então eram ignorantes. Então Deus os trouxe ao pé do monte para lhes ensinar, para lhes dar as leis de Deus, leis moral, lei civil, lei cerimonial, para que eles agora passassem a conhecer a Deus e os seus mandamentos, as suas leis, os seus preceitos, para que eles se adequassem à vontade e ao querer de Deus, para que então começasse a caminhada para a terra de Canaã. Deus não iria colocar um povo numa terra que manava leite e mel, que não o conhecesse, que não conhecesse os seus mandamentos, e que fosse provado a sua fé, para ver se eles eram obedientes. E nós sabemos o fim. Dos mais de 3 milhões que saíram do Egito, morreram 800 mil. Homens de 20 anos para cima, ficando apenas Josué e Calebe. Dos 800 mil homens que saíram da terra do Egito, só sobreviveu Josué e Calebe. Revelou-se o que eles tinham no coração. Eles saíram do Egito, mas trouxeram o Egito nos seus corações, trouxeram o Egito dentro deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dos seus corações. E a caminhada pelo deserto foi revelando o que eles tinham no coração deles. Deus já os conhecia, mas eles precisavam se conhecerem. E a caminhada pelo deserto, nesses 40 anos, dando volta, para que eles conhecessem o que eles tinham no coração. Eles se revelaram, morreram, sobrando apenas Josué e Calebe. Nunca saíram do Egito. Saíram no corpo físico, mas na alma, no espírito, eles continuavam no Egito. Por isso que eles desejaram os legumes do Egito, comendo o maná maravilhoso que Deus lhe dava. Ainda tiveram desejo por comer das iguarias do Egito, do mundo. É o que muitos crentes estão fazendo dentro da igreja. Estão dentro da igreja comendo o maná, a palavra de Deus, mas sentem necessidade das iguarias do mundo, das vaidades, dos pecados, das carnalidades, da aparência mundana, da fisionomia mundana. Os crentes estão desta maneira, nada diferente de Israel.
continuam desejando as iguarias mundanas. Anda igual ao mundo. Você encontra crente por aí igual às pessoas mundanas, igual os ímpios. São pessoas que se dizem justas com obras de ímpios. Isso é inaceitável. É inadmissível, irmão. Então você não tem o Espírito Santo de Deus. Você não tem. Encontramos crentes de todo jeito, irmão. De bermuda, de calça, de brinco, de batom, tudo pintado com as coisas do Egito. São pessoas que se dizem justas com obras de ímpio. Saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Mas Deus lhes deu a conhecer qual era o que nos diferenciava dos ímpios. É o conhecer a Deus, é o servir a Deus. É isso que nos diferencia. É o nosso modo de vida, a nossa maneira de ser, totalmente dentro, conforme os padrões bíblicos, conforme os padrões santos de Deus que Ele estabeleceu para a igreja. É isso que nos faz diferente. É isso que nos diferencia dos que não são crentes. É o nos adequar aos padrões estabelecidos por Deus na Bíblia, na sua palavra santa. O que os crentes não querem. Os crentes querem parecer com fulano, com a fulana da televisão. Menos com cidadãos dos céus. Menos vestir a roupagem de Deus, a roupagem que caracteriza roupas de quem vai para o céu, roupa santa, vida santa, modo santo, jeito santo, tudo santo no crente que vai para o céu. Mas os crentes não querem. Eles querem o meio termo, porque esses crentes acreditam, como Israel estava acreditando e falou com palavras agressivas para Deus, que é a mesma coisa. O ímpio e o justo é a mesma coisa. Quem serve a Deus e quem não serve a Deus é a mesma coisa. Ambos prosperam, ambos progridem, ambos são bem-aventurados. Mas não é não, irmão. A bem-aventurança do crente, ela é eterna. A do ímpio é temporal, é ocasional, é circunstancial. É conforme o que ele possui, o que ele tem. O crente em Jesus não. Se ele tiver, ele é feliz com Jesus. Se ele não tiver, ele é feliz com Jesus. Mas os crentes estão vivendo o meio termo. Mas que eles fiquem sabendo que outra vez eles verão que é diferente o justo do ímpio. Quem serve a Deus de quem não o serve é diferente pela vida de santidade. Não é pelo que faz, não é pelo que oferece dentro da igreja, é pelo que você é pelo que você é diante de Deus. Sempre houve uma diferença. E Deus prisma por essa diferença. Deus continua prismando que o justo é diferente do ímpio, que quem serve a Deus é diferente de quem não serve. Não é a mesma coisa, não é igual, nunca foi, nunca será. E Deus vai fazer essa diferença naquele dia. Por isso que Jesus disse em Mateus 7, no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. São esses que vão entrar, não é aqueles que ficam na igreja dizendo Senhor, Senhor, Jesus. Não, é aqueles que faz a vontade de Deus.
E uma das vontades de Deus, talvez a mais importante, é a que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque sem ela, Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. E essa santidade, 2 Tessalonicenses 5, 23, ela é no corpo, na alma e no espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado irrepreensivelmente para o dia da vinda do Senhor. É total, irmão. Total. Retificando, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vossa santificação. É isso que nos faz a diferença, que nos faz ser diferente. Para finalizar, irmão, eu quero ler ainda, para terminarmos, Êxodo, capítulo 33, versículo 16, que diz assim: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Eu, Moisés, e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados, santos, seremos eu, Moisés, e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Está aí, irmão. Sempre houve uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Sempre teve uma diferença, irmão. Está aqui Moisés dizendo para Deus: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco que separado seremos eu, o pastor? Veja bem, primeiramente o pastor, porque a igreja é o retrato do seu pastor. Conforme a igreja é o pastor. Por isso que Moisés diz: eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra, separado o pastor, para então o pastor separar a igreja. Se o pastor é mundano, a família do pastor é mundana, não tem como ele conduzir um povo na santidade, irmão. Não tem. Então, irmão, guardemos esta palavra. E lembre-se de uma coisa: Deus não nos recompensa pela quantidade de coisas que realizamos, mas pelo Espírito com que trabalhamos na igreja. Há pessoas que fazem muitas coisas na igreja, mas não é por isso que seremos recompensados. É pelo Espírito com que nós realizamos
essas coisas na igreja para Deus. E outra vez verei a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos dê a vitória, a graça de procurar sermos justos, com obra de justos, e não justos com obra de ímpio, que isso não é aceitável. O mundo pode até nos copiar, mas nós, a igreja, não podemos copiar o mundo em nada. Que ele nos copie. Nós temos que influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo, jamais. Mas infelizmente a igreja, ela tem sido influenciada pelo mundanismo, pela vaidade, pelo pecado, pela carnalidade, pela sensualidade. A igreja tem sido envolvida pelo mundanismo. Mas que Deus nos guarde. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.